Ok, nós estamos com a nossa Bíblia aberta em Romanos 12, capítulo 12, versículo de número 2, o foco da mensagem de hoje: mente, aliada ou adversária. Mas esse texto está dentro de um contexto, e toda a nossa série, Quebre o Gelo, Seja Fervoroso no Espírito, está no capítulo 12 inteiro. Mas o foco da mensagem de hoje é Romanos 12, 2. Então vamos ler Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Obrigado, Pai, por essa manhã de inverno. E nessa manhã de inverno, dentro da série Quebre o Gelo, nós te pedimos que o Senhor nos dê um espírito quente, fervoroso, fervente, em efervescência, que o nosso interior ferva para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, queridos. Capítulo 12 de Romanos diz assim, versículo 1. Eu quero lembrar que, vou insistir nisso, nós estamos trabalhando hoje no verso 2, mas eu quero ler o contexto. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, ou que não pense mais do que deve pensar de si mesmo, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como um só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim vós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, o que encoraja. Use esse dom para encorajar, para exortar. O que reparte, faça com liberalidade. Aquele que dá do que tem, faça com liberalidade. O que preside ou o que lidera, faça com cuidado, e o que exerce misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos uns aos outros em honra. Não sejais vagarosos no cuidado. Daqui vem o nome da série Quebre o Gelo, vem desse verso 11. Quebre o gelo. Mas não basta quebrar o gelo. A recomendação de Deus é que sejamos fervorosos. Diz assim: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, partilhai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que o perseguem, abençoai e não amaldiçoai aqueles que te perseguem. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós,
Não tenha divisão no meio de vocês. Sejam unidos. Não ambicione coisas grandes, altivas, mas acomodai-vos às humildes. Eita! Como nós, como cristãos, precisamos desse conselho hoje. Não é o tema da minha mensagem, mas tem tudo a ver com ser fervente no Espírito. Tudo que está no capítulo 12 é uma mostra de como é ser fervente no Espírito e qual é o caminho para ferver no Espírito e qual é o caminho para ficar mais frio. No capítulo 12, nós temos essa ideia clara do que é ser uma pessoa, um cristão fervente no Espírito. Como ele vive? No que ele pensa? Como ele age? Mas também tem uma mostra de onde vem esse fervor, esse ardor, este brilho, esta luz. E também mostra o caminho que, se você seguir, você vai ficar cada vez mais gelado, frio. Então, ao mesmo tempo que é uma advertência, é um encorajamento para você seguir um caminho que vai tornar a sua vida e a minha uma vida mais fervente. E o conselho de Deus para você e para mim é que nós sejamos cristãos que fervem. Eu já tenho dito isso aqui nessa série. Nada menos do que um espírito caloroso, fervente. E quando fala de calor e fervor, o capítulo 12 mostra que este calor e este fervor, ele se traduz em serviço a Deus, aos irmãos e ao mundo. Eu vou falar mais sobre isso ao longo da série. E eu vou repetir isso muitas vezes nessa série Quebrando o Gelo. O fervor que é um fervor de culto só, não é fervor. Um fervor que é um fervor de quando nós estamos todos juntos e depois é frio com os irmãos, com o mundo, não é verdadeiro fervor. Por isso que o capítulo 12 ele recomenda, no amor, não sejam fingidos. Não sejam fingidos. A vida de fingimento só engana a si mesmo e quem está perto de você, mas a Deus não. É impossível viver uma vida de fingimento aos olhos de Deus. Por isso que o Espírito Santo recomenda, no amor, não seja fingido, mas também não seja fingido no calor, no fervor. E qual é o fingimento do calor? A pessoa só é quente no culto. Quem é só quente no culto, não é quente de maneira nenhuma. O calor que honra a Deus, é o calor no culto e nos outros 6 dias. Deus quer ser glorificado e abençoar a sua vida também nos outros 6 dias. E o capítulo 12 vai ensinar a gente esse caminho. Mas ele diz, não sejam vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Não, eu só quero sentar e ouvir a mensagem. Ok, a Igreja Apex tem lugar para todo mundo, até para quem quer sentar e se encher de mensagens. Tudo bem, eu não sou o seu dono. Eu não vou dizer como você tem que viver, eu vou pregar a palavra e o Espírito vai falar como você tem que ser e viver, mas você tem que responder. Você tem que escolher responder a mensagem de Deus para a sua vida. Se você sentar aí ou assistir no vídeo qualquer mensagem de Deus e não responder ativamente ao que você está ouvindo, você permanece gelado. Porque o que nos transforma é uma resposta à mensagem de Deus. O que nos muda é uma resposta de cada um de nós à mensagem de Deus. Como você tem respondido às mensagens que você tem ouvido? E ele continua, no amor, não seja fingido, partilhai com os santos, abençoai os que te perseguem, alegrai-vos com o que se alegra, chorai com os que sede unânimes, não sejais, verso 16, não sejais sábios, 16,
que eu estou na parte final. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Eu dizia que esse mundo cristão de hoje precisa muito dessa mensagem de pare de ser ganancioso, de querer sempre mais. Você tem o que comer, o que vestir, onde morar, esteja com isso contente, não traga dor para a sua cabeça. Viva uma vida, acomode-se a coisas simples. Ser simples não é ter falta de alguma coisa. O simples aos olhos de Deus, ele tem capacidade até para ajudar os outros. Mas depois que você chegou a um certo nível, pare de querer sempre mais. Esse apetite desenfreado é como um buraco negro, um dia vai te engolir. A recomendação da Bíblia é acomodai-vos às coisas humildes. É melhor ser humilde, até no que você tem e possui. Por quê? Porque você tem menos dor de cabeça e mais tempo para amar. Quem se acomoda às coisas humildes tem menos dor de cabeça e mais tempo para amar. Quem está sempre correndo atrás de alguma coisa tem mais dor de cabeça e nunca tem tempo para ninguém. E Deus não nos chamou aqui para esse mundo para não ter tempo para ninguém. Ele nos chamou para amar a uns aos outros, a Deus e ao próximo lá fora. Aleluia! Nós precisamos mudar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. E nós vamos falar nisso aqui tudo. Vamos fechar o capítulo. Diz assim, verso 17: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Tem tanta coisa para falar com vocês. Como é bom quando a gente tem Deus como nosso advogado e juiz. Dois nomes de Deus na Bíblia, advogado e juiz. Mas como é ruim quando a gente insiste em defender as nossas próprias causas. É cansativo, drena energia, não dá resultado. E entristece os outros e a você, quando você busca os seus direitos. E Deus está dizendo, deixe na minha mão, porque Deus é advogado e juiz. E fechando aqui o verso 21, ele diz, verso 20, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o capítulo 12. Tudo que você leu nesse capítulo tem a ver com uma vida fervorosa. Tudo que você lê nesse capítulo tem a ver com uma vida que agrada a Deus. E o que é ser cristão? Ser cristão é viver para agradar a Deus. Ah, mas Deus precisa ser bajulado? Não, agradar a Deus faz bem para você. Agradar a Deus transforma você e eu. Agradar a Deus muda, não Deus, porque Ele não muda, Ele é pleno, Deus é completo, não precisa de nada. Ele compartilhou vida, permitindo que você existisse, que eu existisse. E a nossa extrema felicidade, contentamento e alegria está em agradar a Deus, porque quando nós agradamos a Deus, a nossa vida transforma para melhor. Deus não é um bichinho egocêntrico que está precisando que você vá lá e diga elogios para Ele. Deus não precisa do nosso elogio. Mas quando eu elogio Deus, eu expando. Quando eu abraço Deus, eu faço as pazes comigo mesmo. Quando eu viro as costas para Deus, eu arruíno a minha identidade. Mas quando eu me volto para Deus, eu faço carinho naquilo que eu sempre deveria ser.
Eu sinto paz, alegria, contentamento. Eu sinto presença pacífica em qualquer situação. O segredo é abraçar a Deus, é voltar-se para Deus. Domingo passado eu falei em o que é se entregar, o que significa entregar-se a Deus. Se você não esteve aqui no domingo passado, vá até o YouTube e assista a mensagem. O que significa entregar-se a Deus? São mensagens limitadas, irmãos. Eu gostaria de pregar 3 horas. E se eu pregasse 3 horas, seria insuficiente, falando só no versículo 1 de capítulo 12 de Romanos. Mas é tão rica e poderosa a palavra de Deus. E a palavra de Deus é mais rica e mais poderosa para quem tem fome. E a palavra de Deus se torna pobre para quem não tem fome. Jesus prometeu aos famintos. E tomara que você e eu, nessa manhã, sejamos um desses famintos que Jesus fez promessa. Porque aqueles que estiverem nessa manhã famintos do verdadeiro pão serão abençoados, nutridos. Jesus disse: bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede. Que você nessa manhã seja uma dessas pessoas que tem fome e que tem sede de Deus. Porque se você tiver fome e sede de Deus, você vai se tornar cada vez mais satisfeito por dentro. Olha que coisa linda para as mulheres. As mulheres são tão vítimas na mão de homens espertalhões, porque elas são tão ricas de emoções. Mas a mulher que ignora Deus, ela busca no homem, no macho, satisfação. Mas a mulher que busca em Deus, ela se torna forte. Ela é capaz de olhar para o espertalhão e dizer assim: não. O espertalhão vem e cola nela num dia de inverno, esfrega o corpo e deixa eu te aquecer. Você é tão linda, seus cabelos são tão cheirosos. Você se corpão, violão. E ela é capaz de olhar para ele e dizer assim: não. Não é um não irado, não é um não que humilha o homem, é um não pleno, é um não cheia de Deus, é um não satisfeita por dentro pela presença de um Deus e de um pão que não vem do homem, de um pão que vem do céu. E quem come deste pão e bebe desta água, prometeu Jesus, nunca mais terá sede. Aleluia! Quem faz de Deus a sua satisfação não se entrega a espertalhões. Sabe muito bem quem é e o que quer. Não é uma presa fácil. Tem uma expressão aí fora, né? A mulher empoderada. Só que a ótica aí da mulher empoderada é aquela que humilha o homem, que ganha mais que o homem, que tem cargo melhor do que os homens, que dirige um carrão maior ou melhor do que os homens. Coitadas. As mulheres aí fora, que não temem a Deus, com todo respeito e amor, e digo isso com carinho, sem ofender, elas não têm nada para dizer sobre empoderamento feminino. Empoderamento feminino vem de buscar satisfação no Cristo ressuscitado. Não vem de conquistas materiais e externas, vem de uma conquista interna. Quanto mais forte você é por dentro, menos vítima você é por fora. Louvado seja o nome de Jesus. Quantas mulheres casam com gente que nunca deveria casar? Por carência, por fraqueza, por buraco na alma. Agora já casou, fica aí, segura a onda, mulher. Ora por ele, quem sabe Deus não muda a sorte. Mas o capítulo 12 tem tanta coisa rica para a gente falar, tanta coisa rica, meu Deus do céu. O foco hoje é o verso 2, eu quero repetir o verso 2 com você. Vamos ler o verso 2 de Romanos 12. Diz assim o verso 2 de Romanos 12: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Só pode estar louco na vida quem rejeita isso, né? Não é não, gente?
sinceramente, só pode estar fora de si, e eu estive lá, fora de mim, um bom tempo na vida. Quem aqui já esteve fora de si e não buscava a Deus na sua vida? Todos, né? Todos nós. Eu quero ver. É importante que você reconheça isso. Todos nós andamos desgarrados por aí. Só podemos estar loucos, só podemos estar insanos, fora de si mesmo, para rejeitar o que é bom, agradável e perfeito. O propósito é a vontade de Deus para você, Glória. O propósito e a vontade de Deus para nós, para todos nós que estamos aqui nessa manhã, Helena, querida, é que nós sejamos fervorosos. Deus quer que você seja fervorosa. Uma vida não fervorosa não é boa para você e não honra a Deus. E quem não honra a Deus, além de fervoroso e fervorosa ser a vontade de Deus para você, é que você não seja vagarosa no fervor. E tem muita gente esperando alguma coisa acontecer para se entregar a Deus. Eu vou esperar tal coisa, aí eu me entrego a Deus. Como assim você vai esperar alguma coisa acontecer para se entregar a Deus? Quem garante que você vai ter esse tempo? Quem garante que você tem esse controle de esperar qualquer coisa acontecer para depois você ser fervorosa e fervoroso? Sabe, queridos, frieza e vagarosidade no serviço a Deus e aos irmãos e ao mundo, vou repetir isso devagar, frieza no serviço a Deus, no serviço aos irmãos e no serviço ao mundo, frieza e vagarosidade são as características dos últimos tempos e de quem não persevera em Cristo. Jesus disse em Mateus capítulo 12, Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 12 e 11, ele disse: nos últimos tempos surgirão falsos profetas, falsos apóstolos, e que vão enganar muitos se puder. E aí no verso 12 diz: e por causa da multiplicação da iniquidade, do mal no mundo, que é o que nós estamos vivendo hoje, por causa do aumento do mal, da injustiça, da iniquidade, da violência, da corrupção, da mentira, da prostituição, da falta de limite, por causa do mundo se tornar vil, ruim, na ética, na moral, na espiritualidade, porque o homem vai se piorando por dentro, disse Jesus, nos últimos tempos, por causa do multiplicar da iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Eu não quero ficar frio. O único frio que eu quero passar é o frio do inverno normal à natureza. E aí eu compro um casaquinho e fico quentinho, junto com quem eu amo, tomando caldinho, etc. Caldinho de mandioca, caldo verde com bacon e paio, canja de galinha para quem gosta, lasanha bem feita, feijoada na igreja, coisas quentes, gostosas, que alegram o estômago e alegram a alma. Mas por dentro eu não quero ser frio. Por dentro eu quero ser fervoroso. E fervoroso, repito, não é uma coisa que se vive sozinho. Fervoroso se manifesta pelo serviço a Deus, aos irmãos e ao mundo. A característica dos perseverantes, porque Jesus no capítulo 24 de Mateus, ele diz: mas aquele que perseverar, verso 13, aquele que perseverar até o fim, eu darei para ele a coroa da vida. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Tem um prêmio esperando, que nada do que a gente possa ter nesse mundo se compara
a salvação que Deus reservou para aqueles que perseverarem. E nesse contexto do que Jesus está falando, perseverar significa viver uma vida fervente. Porque ele diz que nos últimos tempos o amor de muito vai esfriar. Que Deus livre você e a mim de vivermos uma vida que vai esfriando. Que Deus nos conceda a graça de aumentar a lareira cada vez mais. Bota lenha nessa lareira, minha irmã. Bota lenha nessa lareira, meu irmão. Acende a churrasqueira, porque o Senhor vai descer sobre a sua vida. Ferva. Agora, embora eu diga ferva, eu sei que não depende de você ferver. Depende de Deus. Só Deus pode fazer você ferver. Mas você precisa saber o caminho. Por isso que a Bíblia existe. Por isso que existe o culto. Porque eu preciso saber o caminho das coisas de Deus. O culto, a pregação, a exposição da palavra existe para nos mostrar o caminho para uma vida fervorosa, de serviço a Deus, de serviço aos irmãos, de serviço ao mundo. Só os perseverantes serão salvos. Só os perseverantes serão salvos. Quem são os perseverantes? Os que insistem, mesmo diante de um mundo gelado, iníquo, mau e ruim, continuar fervendo. Que a sua vida continue fervendo para a glória de Deus. E se você não ferve, que Deus tenha misericórdia de você e te ajude e nos ajude a buscar um caminho de fervor. Porque é só isso que vale a pena viver, uma vida fervente. Hoje nós vamos olhar aqui para 4 palavras e 4 expressões. São 4 palavras importantes de Romanos 12:2. E vou dizer uma coisa. O grande segredo de um viver poderoso cristão está dentro disso aqui. Hoje, embora estejamos trabalhando numa série de mensagens Quebre o Gelo, que ajuda a gente a ser fervoroso no espírito, e a série de mensagens tem várias mensagens. Hoje, nós vamos fazer uma parte 1 dentro da série. Se você quer aproveitar esse assunto sobre a mente, você não perca esses cultos de manhã. E uma das coisas, o centro do poder de Deus gira. Tudo que Deus tem para a sua vida de bom e de melhor e de perfeito gira em torno desta verdade, em que você seja transformado pela renovação da sua mente. Tudo o que você vai provar da parte de Deus, eu também. Tudo que eu e você vamos provar de excelente da parte de Deus, tudo que você deseja viver da parte de Deus, tem a ver diretamente com uma vida transformada e uma mente renovada. Então, hoje é a parte 1, em que a gente vai falar dentro da série Quebrando o Gelo ou Quebre o Gelo, falar sobre mente ou mentalidade. Ou entendimento, é a mesma palavra. Hoje é a parte 1, não perca esses domingos de manhã, porque Deus tem muito o que fazer na minha e na sua vida. Amém, glória a Deus. 4 palavras importantes em Romanos 12:2, ou 4 expressões também. Não é 4 mais 4. Cada palavra está dentro da expressão. No verso 2 diz: e não vos conformeis. A primeira palavra é conformar-se. E por que o apóstolo Paulo, que foi um dos homens mais poderosos no Espírito, por que ele começa falando sobre conformidade, quando ele vai tratar da transformação e da questão da mente? Porque é vital que você entenda. Porque veja bem, se a Bíblia diz que nós devemos ser transformados, eu não posso simplesmente dar glória a Deus
glória a Deus, Deus quer me transformar. Eu preciso saber, Ele quer me transformar de quê para quê? Em que Deus quer me transformar? Em que Deus planeja te transformar? Você precisa saber disso. Que senão vira uma fé oca, sem sentido. A gente vem no culto e glória a Deus para tudo. A vida cristã não deve ser vivida no modo, vou para a igreja e na porta eu deixo o cérebro e entro e fico só lá pulando. Vida cristã não é deixar o cérebro do lado de fora da igreja. Vida cristã é entregar tudo a Deus. Minha alma, meus sentimentos, minha mente, meu corpo, tudo que eu sou deve servir para a glória de Deus, deve ser tocado e transformado para a glória de Deus. Vocês estão comigo, sim ou não, gente? Conformar-se, não vos conformeis com o mundo. Então a primeira palavra é conformar, dentro da expressão, não se conforme com o mundo. Aí tem gente que pensa assim, já sei, não me conformar com o mundo significa eu não aceitar a palhaçada que o mundo está. Não me conformar com o mundo é eu rejeitar a política ruim. Não me conformar com o mundo é rejeitar as injustiças que eu vejo no mundo. Não me conformar, o que é não me conformar? Não tem nada a ver com a política, não tem nada a ver com as injustiças do mundo ou com a corrupção do mundo. Isso vai continuar, infelizmente, mas vai ter um fim, porque Jesus está voltando. Aleluia. Vai ter um fim, e o que perseverar será salvo. Não vos conformeis, a primeira palavra é conformar-se. O que é conformar-se? Olha gente, raramente eu fico citando aqui grego, mas quando o assunto é mente, mentalidade, entendimento, eu preciso tocar nessas ideias. A palavra conformar-se é muito, quando eu comecei a cavocar essas coisas, como eu tenho sido abençoado, edificado e transformado pelas verdades da palavra de Deus. Mas a palavra conformar, usada pelo apóstolo Paulo, conformar-se, não vos conformeis. A palavra grega é schimazio. Parece quase italiano, né? Schimazio. Daí vem a palavra também do grego latim, essa você vai quase entender. Esquema. Esquema. A palavra esquema do grego latim veio da palavra schimazio. E o que significa essa palavra schimazio, esquema, no grego, conformar-se? Significa seguir o mesmo padrão. Significa seguir os mesmos propósitos. Schimazio, esquema, significa admirar. Você lembra quando Jesus estava no templo, o templo de Salomão, com seus discípulos? Você vai lembrar. Jesus estava andando lá em Jerusalém e eles viram o templo e os discípulos viraram para Jesus e admiraram o templo, as coisas ricas, as coisas grandiosas, a beleza externa, aquela coisa formosa externamente falando, agradável aos olhos. E aí diz o texto que eles admiraram o templo, mas Jesus parou e falou, eu preciso dar uma lição para os meus discípulos. E ele deu, e ele disse, olha, vocês estão admirados com o que é externo desse templo todo, essa construção toda, pois eu digo a vocês que não ficará pedra sobre pedra. Não ficará pedra sobre pedra. Cuidado com essa admiração das coisas externas, porque esquimatio significa admirar as coisas que o mundo admira. Cuidado quando você, sem perceber, feito um sapo fervendo na panela de água fria. Irmão, preste atenção no que eu estou dizendo, por favor. E quando eu digo presta atenção, não é só olhar para mim, você pode continuar escrevendo.
Não precisa nem olhar para mim, contanto que sua alma focalize o que eu estou dizendo. Em nome de Jesus. Esquimatio significa não admire o que o mundo admira. O mundo admira a beleza externa. O mundo admira o poder externo. O mundo admira as posses. O mundo admira as riquezas. O mundo admira as belezas. Por que você acha que as pessoas estão cada vez mais loucas? Botando peito, bunda, boca. Eu não tenho nada contra isso, mas eu preciso falar disso. Por que as pessoas ficam cada vez mais desenfreadas em ser mais bonita, trabalhar o corpo, e vai para a academia, nem que tenha que morrer? E malha, e fica lá trincado e tal, ou come, conquista, e dinheiro, e riqueza, e mais. Por quê? Porque eles não têm outro prêmio. Eles não têm outra alegria que não seja essa alegria que o mundo dá, que é passageira. E o que Paulo está dizendo é: esquimatio, esquema, não se conforme, não tome a forma, não siga este mesmo padrão, não deseje as mesmas coisas, não corra atrás dos mesmos propósitos. Olha, porque o fulano mora numa casa que custou não sei quantos milhões de dólares, e daí? Jesus disse assim, diga comigo: porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Aleluia. E é por isso que muitas vezes a igreja rejeita aquele que vem mais simples na igreja e recebe com honra o que vem de carrão, de roupão, de corpão, de mulherão, de machão. Honra os ricos e rejeita os pobres. Isso não é o coração de Jesus Cristo. Isso é conformidade com os propósitos, com o esquema, com o jeito do mundo, mas não de Deus. Esse é o padrão do mundo, mas não é o padrão de Deus. Esquimatio significa uma forma, uma figura, uma representação mental. Acho que isso é bom. Os cristãos da época de Paulo, ele escreveu essa carta para os cristãos de Roma. Lembre-se que as Olimpíadas nasceram na Grécia e também em Roma. Lembra que a valorização do corpo veio da Grécia e também de Roma. Lembra que a valorização do que é estético vem desses lugares. E Paulo está escrevendo essa carta dizendo: olha, cuidado com essa representação mental de que o que é realmente belo, bonito e bom está fora de você. Cuidado para não admirar o que Deus rejeita e rejeitar o que Deus admira. Cuide da sua alma, cuide dos seus valores, cuide dos seus planos e propósitos de vida, porque se você não cuidar, você vai ser, eu também, arrastado pelos propósitos do mundo. Esquimatio tem a ver com a condição externa. A gente acha que gente próspera, se eu perguntasse para você, por exemplo, o que é prosperidade? O que será que vem na sua cabeça? Por exemplo, muita gente acha que prosperidade é ter uma casa própria, morar num bom bairro, poder fazer viagens, compras de comidas boas, comer no restaurante, vestir roupas boas. Tem gente que acha que prosperidade é isso, mas essas coisas são só coisas externas, são coisas da condição externa, não tem a ver com a vida de verdade. E se a gente não acordar, se a gente não tomar cuidado, a gente vai sendo arrastado pelas mesmas coisas. E é por isso que a gente vai ficando triste, porque a gente às vezes não tem as mesmas coisas que o outro que a gente acha próspero tem.
Então, se eu não tenho o que o outro tem, eu acho que eu não sou próspero. Se eu não sou o que o outro é, eu acho que eu não sou próspero. Se eu não faço o que o outro faz, eu acho que alguma coisa está errada comigo. Não tem nada errado com você se você ama a Deus. Ontem na feijoada, me permita usar esse exemplo. Eu estava conversando com uma querida irmã, recém-convertida a Jesus, se eu não me engano, porque ela me disse isso. Como é o nome dela, Karen? Irmã do Alexandre. Hã? Tudo bem, ela vai assistir essa mensagem, então eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu vou dizer, porque ela falou que vai assistir. Ela assistiu a anterior e me repetiu tudo o que eu falei. Ela teve, ou ela tem, uma condição neurológica muito difícil. E ela toda hora insistia em falar da limitação dela. Ela está toda curvada, ela carece da ajuda para se locomover. O corpo dela é entorpecido ou torto de várias formas. Ela diz para mim que tem várias curvas na sua lombar, tem lordose, escoliose e várias outras oses na coluna dela. Ela tem que tomar cuidado com a coluna dela. Ele está rindo porque ele está me ouvindo. E aí ela insistia em falar que ela tem limitações, e uma hora eu parei, peguei na mão dela e disse assim: você não tem limitação nenhuma. Você não tem limitação. Quem tem limitação é o seu corpo. O seu corpo está limitado, mas a sua vida de verdade está perfeita, porque Deus te fez perfeita. Amém. Glória a Deus. Não há imperfeição na gente. O problema é que a gente vai sendo arrastado pelo mundo, pelo jeito do mundo ver, pelo jeito do mundo pensar, e se a gente tem uma gordurinha a mais, a gente acha que alguma coisa está errada. E ser belo, a gente acha que ser belo é não ter aquela gordurinha, ou poder andar, ou não estar preso numa cadeira, ou poder fazer o que eu faço, o que eu quiser, me locomover. Não, isso não é. Olha, eu disse para ela: eu não sei se Deus vai te colocar de pé e fazer o que você gostaria, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: se você aceitar como é seu corpo hoje, você vai viver para a glória de Deus. Aleluia. E se você viver para a glória de Deus, pode ser que Ele escolha te aprumar e te pôr de pé. Mas se Ele não fizer, eu garanto que você não vai precisar do seu corpo de pé, porque você é perfeita. Você não é imperfeita pelas limitações do seu corpo. Você não é imperfeito pelas limitações da sua conta bancária. Você não é imperfeito porque não tem carro ou não tem um grande escritório. Você não é imperfeito porque não ganha o que o outro ganha. Você é imperfeito porque vive no pecado. Quem vive no pecado é imperfeito, mas quem recebe Jesus entende que eu fui criado à imagem de Deus e para a glória dele. Aleluia. É que a gente, por que eu estou citando isso? Porque a gente vai confundindo tudo. A gente vai se conformando, e conformar é aceitar o jeitão do mundo sem Deus de pensar. A condição externa de alguém não torna ele um miserável e não torna ele um próspero, um rico. Rico e prosperidade aos olhos de Deus não tem nada a ver com o que é externo. Rico e próspero tem a ver com quem você é por dentro. E nós estamos numa igreja, e aqui o apóstolo e sumo sacerdote tem um nome só: Jesus Cristo de Nazaré. E todos nós estamos sendo desafiados a viver uma vida de conformidade com Cristo, não de conformidade com o mundo. E a nossa insistência em nos conformarmos com o valor do mundo é que nos entristece. A nossa insistência em absorver os valores do mundo é que nos destrói, é que nos corrompe. A nossa insistência em entrar em conformidade, entrar em acordo com o mundo, é que nos rouba alegria. Embora a gente viva nesse mundo, o grande desafio da sua vida é não fazer acordo com o mundo. Deixa eu explicar o que significa seguir a moda do mundo.
tomar a forma, e Paulo está dizendo, não tome a forma do mundo. E quando a gente não ouve isso com mais profundidade, a gente não cresce. Mas quando a gente mergulha um pouco mais, a gente cresce. O mundo tem modas. E tomar a forma do mundo, esquimatio, esquema, significa andar na moda do mundo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Você e eu fomos chamados para ser esquisitos. Eita glória. E o medo de não ser taxado de esquisita e de esquisito faz a gente fazer acordo com o mundo. Quando a gente tem medo de ser chamado de esquisito, quando a gente tem medo de ser chamado de diferente, a gente faz acordo com o mundo. E é justamente o que Paulo está dizendo para aqueles cristãos que querem arder. Não faça acordo, não admire a moda do mundo. Não admire. Não é isso que eu chamei você para ser, não é isso que eu chamei você para viver. Aliás, você é algo muito superior ao mundo. Você é meu filho, meu sacerdote, e eu derramei sangue por você. Eu perdoei seus pecados, não para que você fique apaixonada pelo mundo, mas para que você fique apaixonado pela santidade de Jesus. Eu te salvei não para ficar agarrada ao mundo. Se você se agarrar ao mundo, que ele afundar, você vai afundar junto, igual o Titanic. Quem agarra no mundo, afunda com ele. Mas quem se livra do mundo, sobe para a glória do reino eterno. Cuidado com a moda do mundo. Esquimatio significa andar nos padrões, no fashion do mundo. Você e eu fomos chamados para ser esquisito, diferente. Quando as mulheres usam saias curtas, as cristãs usam saias compridas. Mas não adianta usar saia comprida e o coração ser curto. Quando a mulher quer mostrar o corpo no mundo, no reino de Deus as mulheres querem cobrir o corpo. Vocês lembram da palavra de Deus depois que Eva e Adão pecaram? Adão e Eva, para não ficar uma coisa esquisita. Vocês lembram? Diz o texto que quando eles pecaram, eles não usavam roupas. Eles andavam nus e não tinham vergonha. Passeavam nus pelo... Mas aí depois que eles pecaram, o corpo virou um tabu. E aí o que Deus fez? Deus matou um animal, e o texto diz que Deus matou o animal, fez roupa e os cobriu. Diga, cobriu. Diga, e os cobriu. Roupa é feita para cobrir, não para mostrar. A roupa da mulher do reino é para cobrir. Cuidado com roupas que marcam. Eu nunca falo dessas coisas, mas é para que a gente possa entender o que Deus está dizendo para você, o que Deus está dizendo para mim. E não é só as mulheres, os homens também. Cuidado com roupas que marcam, porque a roupa que marca quer fazer o quê? Mostrar. E a Bíblia diz que Deus sacrificou o animal, fez roupa e os cobriu. A roupa não é para ser igual a do mundo, gente. Não estou dizendo que a gente não usa roupa. Eu estou aqui falando com vocês, estou vestido com uma roupa. Mas a gente tem que buscar vestuários elegantes, que cobrem, que valorizam, não que destacam. Essa ideia de destacar o corpo é do mundo. E quem ama o mundo não pode amar a Deus. Percebe isso, gente? Como é que eu vou ferver no espírito se eu me conformo com o que eu não deveria me conformar? Mas não é só roupa. Eu não sou um pregador de regras. Eu sou um pastor que quer edificar sua alma. Minha preocupação é com o nosso interior. A construção de uma vida fervente. E os homens que amam dinheiro? Fazem tudo por dinheiro. Até tem programa, tudo por dinheiro.
Será que vale tudo por dinheiro? Vale qualquer coisa por dinheiro? Então veja bem, pastor, me dê um exemplo de Cristo. Eu quero que você abra em Filipenses, capítulo de número 2, nós vamos ver o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus. E com esse exemplo de Jesus, eu vou fechar a primeira parte dessa mensagem. Por que a primeira parte? Porque eu nem entrei na mente. Não dá para falar sobre a sua mente como inimiga, adversária ou amiga, se a gente não entender que eu preciso sair de um lugar de conformidade. Porque Paulo começou por aí, não vos conforme. Quem se conforma, quem já abraçou o mundo, não quer transformação. Escute o que eu vou dizer agora, preste muita atenção nisso. Quem já abraçou o mundo e os seus valores, e já se conformou com o mundo, já tomou a forma do mundo, não está querendo transformação. Sabe o que muita gente quer? Tirar os obstáculos. Tem gente que quer seus problemas resolvidos, mas não transformação. Transformação não é ter seus problemas resolvidos. Por exemplo, sair da dívida, perder 3 quilos, mudar de emprego, trocar de carro, pagar a dívida, morar numa casa maior. E eu não estou recriminando nada dessas coisas. Mas isso não é transformação. Perder 3 quilos é emagrecer, não é transformar. Então a minha mensagem e a minha motivação é que você comece a olhar na sua vida e dizer: espera aí, até onde eu já abracei o mundo? Paulo disse: longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Eu não tenho mais nada com esse mundo. Eu vivo aqui, mas não sou dele. Eu sou esquisito. Irmãos, João Batista era esquisito, vestia roupa de pelo e comia gafanhoto e mel silvestre. Esse que morava no deserto. Jesus era esquisito, nasceu dizendo do Espírito Santo, não teve nem participação do homem, numa manjedoura, vestia roupa igual a todo mundo e se chamava de rei. Esquisito. Um rei que morreu na cruz. Que loucura! Rei não morre na cruz, rei crucifica os outros. Mas o nosso rei não, o nosso rei é o rei da humildade, do espírito, da vida, da liberdade. O nosso rei morre na cruz, porque a loucura de Deus é mais poderosa do que a sabedoria dos homens. Nosso Deus é esquisito. No mundo, os poderosos são honrados, no reino de Cristo, os humildes são honrados. No reino de Deus, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. No reino de Deus, quem perde a sua vida ganha, mas quem preserva a sua vida perde. É esquisito. E se você escolher andar numa vida normal, normal segundo quem? Normal segundo o mundo. Porque eu não quero ser rejeitada, eu não quero ser rejeitado, então eu vou fingindo, eu vou me adaptando. Deixa eu mostrar o exemplo de Jesus e vou fechar com uma ilustração e a gente vai orar. E essa mensagem eu vou continuar domingo que vem. Essa é a parte 1, depois vem a parte 2. Em algum momento eu vou falar sobre a mente. Aliada ou adversária? Você vai saber o que é realmente uma transformação de mente. Você vai saber se você precisa de buscar as crenças limitantes dentro de você. Você vai saber se você precisa mudar o seu modelo mental ou não. Você vai desenvolver um novo caminho para provar coisas vitoriosas na sua vida. Mas deixa eu usar o exemplo maior sobre tomar a forma, uma forma diferente. É a mesma palavra nesse texto de Filipenses, capítulo 2, Guilherme.
é a mesma palavra, esquimatio, só que num outro prisma. A palavra diz lá em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5 ao verso 11. Quero que você preste muita atenção nisso. Filipenses 2, verso 5, diz assim: de sorte, a minha versão é um pouquinho diferente, mas segue ali na tela. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Essa é a vontade de Deus para mim. Essa é a vontade de Deus para você. Que o sentimento de Cristo esteja dentro de você. E como é que é esse sentimento? Escute. Que sendo, verso 6, que sendo em forma, diga, forma de Deus. Presta atenção, deixa eu ler o texto, desse verso 6, aí eu falo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, nos céus e debaixo da terra, toda língua confesse que Cristo Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você viu quantas vezes a palavra forma aparece? A palavra forma. Verso 6, que sendo na forma de Deus, que apesar de ser Deus, não aparece aí nessa versão, não aparece, mas está lá a palavra forma de Deus. Presta atenção nisso aqui para a gente fechar. O que Paulo está dizendo lá em Romanos 12 é que, olha lá, verso 6, que sendo na forma de Deus, use essa versão, que sendo na forma de Deus, o que era Jesus? Jesus era Deus. Olha só, dentro dele o que tinha? Deus. Mas ele tomou a forma de homem. Dentro de Cristo havia Deus, mas ele tomou a forma de homem. É a mesma ideia. E lá, o que Paulo está dizendo em Romanos é o seguinte: vocês são de Jesus, vocês são de Deus, dentro de vocês Deus colocou o Espírito dele. Cuidado para não ficar desalinhado. Como que eu fico desalinhado? Você tem Deus por dentro, mas por fora você usa o hábito do mundo. Você tem Deus por dentro, mas por fora você toma os planos e propósitos do mundo. Você tem Deus por dentro, mas aqui fora você toma emprestado o jeitão do mundo. Você admira as coisas do mundo, as pessoas do mundo. Tome cuidado com isso. É isso que Paulo está dizendo. E aí é a mesma ideia. Veja, Jesus tinha Deus por dentro e ele tomou a forma de homem. Ele vestiu, é como se ele vestisse uma roupa. E Paulo está dizendo assim: cuidado para não vestir a roupa do mundo, tendo Deus por dentro. Jesus, sendo Deus, vestiu a roupa do homem. Ele se tornou homem, tomou a forma de homem. Essa é a ideia de tomar a forma. Eu sou Deus por dentro, mas eu visto a roupa de ser homem. Jesus é Deus por dentro, mas ele vestiu a roupa de ser humano. Mas Jesus continuava sendo Deus por dentro. Continuava sendo Deus por dentro. O que você é por dentro? O que você é por dentro? O que você é por dentro? E que roupa você anda vestindo? Porque o primeiro conselho para quem quer ferver e ter uma mente
renovada é desejar se despir da roupa do mundo, tirar essa coisa de admirar o que é belo e bonito no mundo. Cuidado, irmãos. Cuidado com a internet. E daqui a pouco você está curtindo lá o que o mundo curte, o dinheiro que o mundo admira, as festas que o mundo admira, a riqueza que o mundo admira, as coisas que o mundo admira. Cuidado com isso, porque se eu andar nessa linha, eu me conformo, eu visto a roupa do mundo. E é isso que Paulo queria evitar, é isso que Deus queria evitar, é isso que Deus quer evitar para nós, para que a gente arda para Deus. É necessário que a gente não se conforme com o mundo. Posso ouvir amém? Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Deus abençoe você que ficou até agora aqui com a gente, ouvindo a mensagem, a palavra de Deus. Volte domingo que vem, porque a gente vai continuar com a parte 2. Deus te abençoe.